Boa noite. Tudo bem, gente? Família? Ficar de pé? Ficar de pé ou em pé? Em pé, né? Os dois, tá bom? Vocês que é melhor português, meu português? Em pé. Amém. Todos em pé para Cristo. Amém. Vamos lá, gente. Mais um culto de ensino. Beleza, Pedrinho? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Te adoramos, te exaltamos nesse lugar, Deus. Noite de aprendermos mais de Ti, Deus. Podemos ter discernimento, Pai, melhor da Sua palavra, Pai. Que podemos ser espelho para outras pessoas, Pai. Podemos trazer essa palavra de vida, Pai. Ajudar na transformação, Pai, dessas vidas, Deus. Transformar nós mesmos, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Jesus. Nos limpa, Pai. Que tenhamos comunhão com o Senhor, Pai. E não te envergonhamos. Te adoramos, te exaltamos, Pai. Receba nosso louvor, Pai. E fala conosco nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Teu reino vem, teu reino vem, pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém.
Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. A atmosfera já mudou, o teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, o teu Espírito está aqui e flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nos envolve. Aplaudir, irmão, em nome de Jesus. A palavra está com o pastor. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais um estudo, para mais um culto de estudo, um aprendizado da palavra do Senhor. E eu quero pedir para que o Senhor possa nos encher de sabedoria, graça, que possamos sair daqui melhores do que nós chegamos e entramos, para o aperfeiçoamento da igreja, da noiva de Cristo, e para que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre através das nossas vidas. Deus abençoe sua vida e sua família, por você perseverar e persistir no conhecimento. Não deixe nada tirar sua atenção, preste muito atenção. Nós vamos decorrer por textos muito importantes para a igreja e para a nossa vida pessoal como membro e parte da igreja. Muito interessante, de muita valia, então não deixa ninguém tirar sua atenção para que você não perca nada. Vamos começar em 1 Timóteo 3,15, como de costume, já lermos o nosso texto base desse estudo. Primeira Timóteo 3,15. Olha lá. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e a firmeza da verdade. Algumas versões diz a coluna e o baluarte da verdade. Esse é o nosso texto que nós estamos usando ele, meditando desde o primeiro estudo lá atrás sobre a igreja.
e fundamentando em cima desse versículo os outros fundamentos que nós aprendemos sobre a igreja. A igreja é a casa de Deus, a família de Deus, e a coluna e o baluarte da verdade, ou seja, é quem sustenta a verdade. Edifica sobre a verdade, a coluna sustenta a verdade do Evangelho de Cristo. E mais do que nunca, o que nós vamos estudar hoje vai de encontro a esse versículo lá de Timóteo. Abre aí Atos, nós estamos usando toda a narrativa de Lucas, de Atos, da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, start do Espírito Santo, como um exemplo, né, de muitas coisas a serem seguidas da igreja até Cristo voltar. E nós já passamos por muitas coisas aqui. Falamos sobre o fundamento da oração, o fundamento da perseverança na doutrina, no partir do pão, os verdadeiros convertidos, a descida do Espírito Santo, a sua finalidade, a sua essência e o seu propósito. Falamos sobre o crescimento da igreja no corpo físico e o crescimento da palavra de Deus junto com isso. Falamos que não adianta a igreja crescer fisicamente e a palavra de Deus não crescer. Aonde está a essência disso, irmãos? Quando são geradas pessoas verdadeiramente em Cristo Jesus que recebem o Espírito Santo, automaticamente a palavra de Deus ela vai crescer também. Por quê? Porque essas pessoas vão viver segundo a palavra de Deus. Elas vão ser exemplos para outras pessoas, elas vão falar e evidenciar a palavra de Deus. Por isso que nós vemos aqui a igreja crescendo e diz que a palavra de Deus crescia também, porque essas pessoas iam reproduzir, né? Vamos falar hoje em Atos 4. Vamos ler o 36 e o 37, depois nós vamos entrar no 5, vamos do 1 ao 11. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na igreja, disciplina. Vamos estudar alguns fundamentos, princípios e preceitos sobre a disciplina, como ela é benéfica para a igreja, como ela é necessária para a igreja e para os irmãos. Vamos lá, começando em Atos 4, vamos ler o 36 e o 37. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí passa para o 5, vamos começar do 1 ao 11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, da herança, de um terreno, guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora, sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, disse-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultam teu marido, e também te levarão a ti.
E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu também. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-o para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra, pela revelação da tua palavra. Nos usa segundo o teu querer. Nos usa segundo a tua vontade, Senhor. Que possamos aplicar a tua palavra com toda a humildade e reverência, porque o Senhor é grande, santo, e porque o Senhor é poderoso, Jesus. E nós te amamos, Pai. Obrigado. Amém. Irmãos, só vou fazer uma breve indicação aqui. Por que nós começamos no 36 do capítulo 4? Algumas versões diz, entretanto. A minha versão, coloca a minha versão aí, Zé, que fica mais fácil, que é a Almeida Revista e Atualizada. Algumas versões falam entretanto. Entretanto é uma conjunção que indica uma oposição de algo contrário. Todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, pode abrir já no 5:1. 5:1, todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos, olha lá, entretanto, certo homem. É uma conjunção que indica algo contrário do texto anterior. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos nos atentar a essa gramática. Uma conjunção, um verbo de ligação, um verbo que indica alguma coisa, isso nos leva a ter uma transparência muito mais fácil. Não é porque o capítulo acabou e começou outro, que não esteja falando do mesmo texto. Pode ver que tem uma conjunção que indica oposição. Entretanto, portanto, um verbo de ligação, um verbo de indicação, nós temos que entender, porque daí nós vamos contextualizar com o texto anterior. E o texto anterior, Pedro está usando um exemplo de uma ação perfeita, segundo a vontade de Deus. E no contraste ele usa outra que foi totalmente contra. Então o capítulo 4, esse final tem tudo a ver com o que nós vamos falar sobre isso aqui. Irmãos, era de costume, se nós formos no 32, abre o 4:32, nós já falamos disso, mas eu vou ler rapidão para nós nos atentarmos. O 4:32... olha lá, da multidão dos que creram era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhe era comum. Próximo. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aí o 36, José, a quem o apóstolo deram o sobrenome de Barnabé. Barnabé é aquele, irmãos, que para frente um pouco aqui de Atos, nós vamos ver que startou, vamos dizer assim, empresariou o ministério de Paulo, né, que Paulo foi de Antioquia para Chipre, a ilha natal de Barnabé. Depois, acho que João Marcos, se eu não me engano, quando Paulo não quis, Barnabé também seguiu com João Marcos. É este mesmo Barnabé, que um homem que era levita, e ele possuía propriedades, e procedeu da forma que era correta. Aquele tempo, irmão, Jerusalém estava no auge, vamos dizer assim. Todo aquele movimento do Pentecoste, o agir do Espírito Santo, as conversões, as pregações, todo mundo ia para Jerusalém. Judeu de todo lugar, de todo lugar. E tinha muitos necessitados que chegavam de outro lugar, sem casa, sem ter o que comer, e a igreja, por ter um encontro genuíno com o Espírito Santo,
sabia da sua responsabilidade de cuidar daquele povo. Aí as pessoas vendiam o que tinha, levavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos faziam todo esse trabalho de distribuir segundo cada um a sua necessidade. E eles faziam isso com alegria, porque era de muita importância. Da mesma forma que eles encontraram Jesus, eles ficaram felizes porque as pessoas vinham para receber uma cura, para receber uma palavra dos apóstolos, agregar a igreja e começar o evangelho ser expandido. Então eles investiam no evangelho de Cristo. Por isso que tinha amor, por isso que eles tinham tudo em comum, uma verdadeira conversão. E isso, irmãos, era de costume para a igreja. A maioria agia dessa forma. Mas surgiu um casal onde deixaram Satanás encher o teu coração e agiram de forma diferente do que era de costume. Aí o pastor da igreja, Pedro, um homem sensato, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Se é hoje, não quer nem saber por quanto vendeu. Você trazendo uma parte, não, vem cá. Não quer nem saber, não, que bênção, irmãos. Eu vou levantar você a presbítero, diácono. Você trouxe a oferta de, vem cá, nós vamos te ungir domingo na ceia. Chama seus pais. Se é hoje, é assim. Naquele tempo, não, irmãos. Naquele tempo tinha disciplina, não tem esse negócio. Se é hoje, você vendeu um terreno por 50 mil, você trouxe 5 mil... O pastor não quer nem saber a origem, não quer nem saber sobre o princípio e a fidelidade, se aquilo vai motivar a igreja de outra forma. O pastor recebe e começa o lobby também, mas aqui não, na igreja onde o Espírito Santo estava evidente nas atitudes dos cristãos, e Pedro, um homem temente a Deus, que já tinha vivido isso, irmãos. Pedro já tinha vivido isso com Judas, quando Jesus disse... A palavra diz que Satanás encheu o coração de Judas. Quando Pedro disse para Jesus que não ia deixar de alguma maneira que ele fosse crucificado, Jesus falou: aparta de mim, Satanás. Pedro tinha experiência do engano que Satanás colocava no coração e disse assim: vocês não vão contaminar a igreja de Cristo. Aí vem este casal, venderam uma propriedade, não tinha necessidade de vender, não tinha necessidade de levar, era deles, mas eles enganaram o Espírito Santo. O que eles fizeram? Falaram que venderam por outro valor. Você imagina se Pedro deixa, irmão, sabe o que ia acontecer? As pessoas iam começar a agir da mesma forma. Porque nós precisamos disciplinar o pecado, estancar a hemorragia na igreja. Porque o exemplo, irmãos, ele é poderoso, tanto para motivar as pessoas para o bem, como ele é poderoso para motivar as pessoas para o mal. Por isso que tem um contraste aqui, de alguém que fez algumas coisas certas e de alguém que agiu de forma errada. Se fosse algo espontâneo, a palavra, Lucas narrando, ele não ia narrar o que Barnabé fez, que era segundo o coração de Deus e a vontade da comunidade. Ele colocou um paralelo. Você sabe o que isso me deixa pensativo, irmãos? Por isso que é bom, por isso que é viável, é necessário que pessoas vivam segundo a verdade, nem que for poucas. Sabe por quê? Se tiver alguém que viva na verdade, vai ter contraste para expor a mentira. Como que nós vamos identificar a mentira se não houver alguém que viva a verdade? Como? Não tem como. Para o falso, para mentira, para o hipócrita, o herege, para ele aparecer, precisa que alguém viva, tenha exemplos, que alguém haja de forma correta. Barnabé nem imaginava que, cumprindo o que Deus quis, ele expôs o pecado dos outros. Por isso que
que sempre nós agirmos segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus. Isso é muito importante, porque isso dá um pano de fundo, isso dá um comparativo para quem não cumpre. Para quem não cumpre. Por isso que a Bíblia, irmãos, o Evangelho e a igreja não é assim, eu vivendo certo, tá bom. Fulano vivendo certo, tá bom. Deixa eu ver se eu liguei um negócio aqui, que agora que eu lembrei. Liguei. Se eu agindo assim, tá bom. Minha família assim, tá bom. Não. Você precisa agir na verdade, a pessoa precisa ver que você está na verdade para que tenha um comparativo do que está errado. Quando Gênesis, o escritor de Gênesis começa a narrar a criação, nós vemos que a primeira coisa que Deus faz ali, que ele diz, é que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas e Deus criou a luz. Para quê? Para se diferenciar das trevas. Você imagina se Deus falasse assim, não, eu sou bom, vai estar todo mundo na escuridão, eu sou bom. Não, ele precisa de um diferencial. Você só enxerga as trevas se você estiver na luz. Por isso que ele fala para nós ser a luz do mundo. Por isso que ele fala para nós sermos a luz do mundo, porque daí dá contraste. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Deus vai e faz a luz e faz a separação das trevas e da luz, da noite e do dia. Isso é muito importante, irmãos. Então nós precisamos agir de forma correta, nós precisamos agir de forma genuína para que se exponha automaticamente o desleixo do outro com o Espírito Santo. Se Barnabé, porque aqui é um fato, todos que estavam lá sabiam. A palavra diz que todos encheram de temor, mas e nós? Que há 2000 anos atrás estamos lendo agora. Como nós íamos saber? Como nós ia fazermos essa diferença de alguém que agia? Às vezes a gente ia falar assim, mas ninguém fazia isso porque só ele morreu. Não, nós sabemos que tinha pessoas que faziam isso. Não era impossível, por isso que tem essa diferença. Para nós entendermos que tinha gente que agia da forma correta. Aqui, no agir correto de Barnabé, que expõe a imprudência de Ananias e Safira. E como exemplo, irmãos, tem força. Como exemplo tem força, tanto do errado como do certo. Como que essa força de reprodução do que as pessoas veem em nós tem força. Se as pessoas verem em nós atitudes coerentes, atitudes segundo a vontade de Deus, elas vão, primeiramente, começar a entender quem é Deus, quem é Jesus, através das nossas atitudes, e, consequentemente, elas vão querer agir da mesma forma. Agora, quando as pessoas nos escutam, nos conhecem como cristão e vê a gente agindo segundo as pessoas ímpias, elas vão entender que ser cristão, servir a Cristo, participar de uma igreja, pode ser daquela forma. E nós entendemos que não é. E deixa eu te falar, a sentença não são para eles, a sentença é para nós, que se dizemos parte do corpo, conhecedores da palavra e não agimos segundo a vontade de Deus. Você acha que não tinha pessoa que fazia a mesma coisa que Ananias e Safira aqui? Tinha pessoas que nem levavam. Aí você pergunta para mim, qual que é pior? O pior é não levar ou levar só um pouco e mentir? Não, depende em que nível você está. Se você fala que é cristão, você tem que agir segundo o cristão, porque senão é melhor você viver no mundo. Tinha pessoas, irmãos, que vendiam e não levavam, tinha pessoas que não estavam nem aí, elas não eram fulminadas pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque como que ele vai cobrar dessas pessoas? Agora eles não, eles eram convertidos, fazia parte da congregação, fazia parte de toda a liturgia doutrinária, da doutrina dos apóstolos, aceitavam, viviam
e agiram de forma errada e iam contaminar as pessoas se Pedro não repreende. Se Pedro não repreende eles, o que ia virar isso? Uma baderna, que nós vamos ver no estudo da semana que vem, da igreja de Coríntios, pelo menos 3 exemplos de problemas que a igreja estava aceitando. O mais escandaloso era do filho que estava se deitando com a madrasta e a igreja não fazia nada. A igreja achava bonito. 1 Coríntios 5. Paulo diz: vocês não têm vergonha, não? Nem os ímpios cometem tanta iniquidade como vocês aceitarem um filho dormir com a esposa do pai dentro da igreja, a igreja aceitando, irmãos. Irmãos levando o outro no tribunal. Paulo teve que repreender mesmo de longe e dar sentença de longe. Quando nós temos autoridade, irmãos, do Espírito Santo, nós podemos sentenciar qualquer um. E olha que Coríntios já estava bem na frente da igreja primitiva. E Paulo não deixou passar. Só hoje que nós deixamos. Só hoje que a igreja deixa passar. Para um verdadeiro líder, irmãos, não importa o valor. Para um verdadeiro líder não importa o cifrão. Para um verdadeiro líder importa a vontade de Deus. Não importa a quantidade. Importa a vontade de Deus. Sabe por quê? Você imagina quantas pessoas pararam de frequentar a igreja do pastor Pedro. Falou: rapaz, se mentir morre, eu estou fora. Hã? Você acha que não saiu a conversa? Olha lá na igreja do pastor Pedro, é o seguinte, lá se mentiu, cai duro. O nego falou: estou fora. Eu vou lá para de fulano. Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você, posso? Faça agora ou depois? Se Pedro fosse pastor dessa igreja, nós estava vivo ou morto? Não precisa responder não. A verdade, não importa se tira pessoas da igreja, irmãos. Não importa se a entrada diminui. Não importa se a igreja passa aperto. O que importa é cumprir a vontade de Deus e ninguém deturpar nem diluir a verdade do que Deus estabeleceu. Isso é a verdadeira liderança pastoreia e essa é a verdadeira atitude dos membros da igreja. Porque aqui nós vemos o agir de um pastor e lá em Coríntios nós vemos a inconsistência ou como diz a palavra, a conivência de toda a igreja aceitando. Aqui nós vemos a omissão. Aqui nós vimos o agir do pastor e em Coríntios nós vemos a omissão da igreja. Então a responsabilidade não é só do pastor, é de todos. Não só o pastor aceita, como a igreja também não aceita. Não importa, irmãos, o verdadeiro pastor que olha para Cristo, ele zela pela vontade de Deus, pela doutrina. Ele não zela pela amizade, ele não zela pelo parentesco, ele não zela pela necessidade, se a pessoa tem um dom ou não, ele não zela pela condição aquisitiva financeira da pessoa, pela oferta, pelo dízimo. Ele não zela, ele zela pela pureza da igreja. Esse é o verdadeiro líder, esse é o verdadeiro pastor, essas são as verdadeiras ovelhas. Não importa se vão embora, não importa se esvazia, não importa se não entra dinheiro, isso não importa. O que importa é nós defendermos a verdade, continuarmos sendo uma coluna e o baluarte da verdade. É isso que importa. Irmãos, olha lá. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, e esse restante, irmãos, eu não acredito que seja uma mixaria não, esse restante era uma boa parte, tá? Só que não interessa a quantidade. Não interessa a quantidade. É falta de confiança, porque às vezes ele pensou, é a única coisa que eu tenho, né? Uma herança.
Vou levar um pouquinho lá, porque já tem mais irmão que ajuda. Teu irmão tá melhor financeiramente. E vou guardar aqui para aposentadoria minha ou da minha esposa. Falta de confiança. Falta de confiança. Se ele não leva, irmãos, não tinha problema nenhum. O problema foi mentir. É a hipocrisia que o Espírito Santo abominou. Se ele não leva, quem ia o acusar de não levar? Quem? Ninguém. O problema foi ele mentir. Que ele tinha vendido por um preço e não era aquele preço. E quis ser santo como os outros, quis ser ativo como os outros, queria cumprir, que talvez Barnabé cumpria, mas de forma errada. E as pessoas ficaram sabendo, Pedro ficou sabendo. Porque Pedro disse o que aconteceu. Então Pedro soube o que aconteceu, ele não deixou. E disse, você mentiu para o Espírito Santo, olha lá, ó. Mas Ananias com sua mulher vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração? Ananias deixou Satanás e encheu o coração dele por causa de dinheiro, irmãos. Por que Satanás encheu o coração de Judas? Foi por causa do quê? O que ele fez com Jesus? Vendeu Jesus, foi por causa de dinheiro. Deu brecha para Satanás encher o coração. Irmãos, tudo aquilo que tem mais valor do que Deus, isso dá brecha, dá espaço para Satanás encher o nosso coração e a nossa cabeça. Tudo aquilo que tem mais valor, tudo aquilo que tem mais valor do que Jesus, dá espaço para Satanás encher o nosso coração. Então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Está entendendo, irmãos, a autoridade da igreja? A autoridade da igreja não está diretamente sobre o pastor. Está diretamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, não é uma força magnética. Ou um combustível, ou uma combustão, ou um oxigênio, ou uma força do ar. Não, não. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. As pessoas, tem gente que acha que o Espírito Santo é um ser, é uma força magnética, platônica, ou supersônica, ou sei lá, alguma coisa substancial, vamos dizer assim. Mas não é. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa do Espírito Santo, da Trindade, é o próprio Deus. Por isso, como que alguém mente para uma força energética? Como alguém mente? Você consegue mentir para a energia? Você consegue mentir para uma combustão? Uma porcentagem de oxigênio, uma porcentagem de dióxido de carbono, uma porcentagem de H2O, não importa a fragmentação que você usa, mas você consegue mentir ou enganar a energia? Não, você consegue mentir e enganar uma pessoa. Por isso que Pedro diz assim, para que mentistes ao Espírito Santo? É a pessoa do Espírito Santo, irmãos. É Deus agindo com autoridade da igreja. Todas as vezes que você compõe uma igreja, qual o Espírito Santo é a coluna, qual o Cristo é o cabeça, e você age de uma forma que vai contra os princípios daquela igreja, daquela noiva, a vontade de você está mentindo para o Espírito Santo. Você não está mentindo para o homem. Você está mentindo para o Espírito Santo. Naquele tempo, irmão, se levava, vendia as coisas, se levava. Hoje nós não temos essa cultura. Hoje, se você não vender tudo o que você tem e não trazer, você não está enganando o Espírito Santo.
Você engana o Espírito Santo quando você não age da forma do mínimo que a igreja de Cristo pede para que haja. Trazer oferta, trazer o dízimo, se preocupar com o seu irmão, que enquanto você não oferta, o seu irmão está bancando a sua estadia na igreja sozinho, que você está sendo injusto com o seu irmão, que pessoas precisam do recurso, que trabalhos sociais param por causa do recurso. Quando nós não agimos dessa maneira, nós estamos mentindo para o Espírito Santo. Nós estamos mentindo para o Espírito Santo. Porque senão nós vamos pensar assim, mas eu não vendo tudo e trago. Não, irmãos, era cultura diferente. Aquele tempo, eles agiam dessa forma. Hoje nós não agimos dessa forma. Então, se você não vender tudo que você vender, você não precisa trazer tudo para a igreja, que você não vai estar mentindo com o Espírito Santo. Mas pelo menos o mínimo, a oferta, o dízimo, se preocupar com a estrutura da igreja, com os trabalhos sociais, com a manutenção da igreja, isso você tem que fazer fazendo parte do corpo. Tem que fazer. Por quê? Em respeito ao seu irmão, em respeito ao próximo. A palavra fala que nós temos que dar vida pelo nosso irmão. Porque nós fazemos parte. Se nós formos uma família, nós fazemos parte. Nós precisamos investir no reino, se preocupar com o nosso irmão. Isso é família. Nós não podemos viver do jeito assim que a igreja é obrigado, que a igreja tem que fazer, se eu não fizer, ninguém vai fazer, eu nunca tenho condição, eu nunca vou ter condição, eu nunca consigo, só que nós não conseguimos para a igreja. Para outras coisas nós conseguimos. Ou seja, estamos enganando o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas por que eu não morro então? Sabe por que você não morre, irmãos? Porque aqui foi um evento extraordinário, que era o start da igreja. Precisava acontecer alguma coisa para eles realmente enxergassem a autoridade do Espírito Santo e as pessoas não divergissem a essência do Espírito Santo. Mas quem diz que nós não morremos? Quem diz? Talvez nós não morremos, mas acontece da forma que aconteceu com Ananias e Safira. Aos pés dos apóstolos, mas nós morremos, porque lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz para aqueles que estão tomando a ceia indignamente: por isso que no meio de vós, há uns que dormem, uns que já morreram, uns que estão doentes. Nós vamos adoecendo espiritualmente, porque nós estamos mentindo para o Espírito Santo. E assim, não é para te gerar medo, é para te gerar temor, igual gerou nessas pessoas. Pode morrer fisicamente, sim. Pode morrer fisicamente, sim, por mais que nós estamos tendo oportunidade, igual eles também tiveram. Mentir para o Espírito Santo, e tem várias formas de mentir para o Espírito Santo. Não é só negligenciando a oferta, o dízimo, outras coisas. Mas tem todas as doutrinas, tem muitas coisas que nós mentimos para o Espírito Santo. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Não era uma vontade de Pedro matar Ananias e Safira. Por ser um homem cheio do Espírito Santo, ter vivido experiência com Jesus, ele agiu segundo o Espírito Santo. Quando Paulo sentencia Alexandre, quando Paulo sentencia a igreja de Coríntios lá por essas coisas, não é a vontade de Paulo sentenciar a pessoa para dizer que ele está certo ou está errado. É o agir do Espírito Santo, e nós não controlamos o agir do Espírito Santo. Nós não controlamos, nós temos que agir segundo o Espírito Santo. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. Preste atenção, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Todos que ouviam isso geravam temor e começavam a obedecer. Isso que é a essência da disciplina na igreja. Quando você disciplina alguém, você não está querendo expor a pessoa, você não está querendo menosprezar a pessoa, nem se engrandecer. Você está querendo zelar pela pureza da igreja e gerar temor em outras pessoas. Porque aqui é o seguinte: quem não quisesse parar de mentir já não frequentava essa igreja. Os que frequentavam já nem mentiam, porque falavam: eu vou morrer. Então já gera temor.
As nossas atitudes geram temor nas pessoas. A disciplina gera temor nas pessoas. Quando você disciplina seu filho, o que você gera nele? Respeito, temor. E é para o bem dele. Se você tem 2 filhos, eu tenho 3. Quando eu disciplino um, irmãos, sai um correndo, um já sobe em cima do teto, o outro já entra debaixo da cama, o outro tenta acabar com todos os vestígios do que fez. É só você disciplinar um, você já vê o efeito nos outros. Disciplina um, os outros param de fazer. É assim. Quando nós disciplinamos segundo a palavra de Deus, gera temor nas pessoas. Não mente. E sobrevindo grande temor, 5, a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher. Preste atenção que isso aqui é muito interessante, irmãos. Quase 3 horas depois, Safira teve chance de se arrepender. Poucas vezes a Bíblia dá licitude para a mulher deixar de ser insubmissa ao homem. Isso aqui é uma delas. Aqui a Bíblia dá toda a licitude para a mulher ser insubmissa ao homem. Se Safira fosse uma mulher segundo o coração de Deus, se Safira fosse uma mulher que Provérbios diz, quando você encontra uma mulher sábia, você encontrou um tesouro. Se Safira fosse uma mulher sábia, ela tinha dito ao marido assim: não, nós não vamos fazer isso. Eu não aceito, eu não vou assinar o papel para vender, eu não aceito. Eu te amo, mas eu amo muito mais o Senhor Deus, eu obedeço muito mais a Deus, eu não vou fazer. Uma mulher sábia, irmãos, tem a visão de não ser conivente com aquilo que não agrada a Deus, ao bem da sua própria família. Uma mulher sábia não é uma mulher que aceita tudo que o esposo faz, ou o esposo aceita tudo que a esposa faz de uma forma normal para demonstrar amor e submissão. Não tem submissão quebrando uma doutrina, um desígnio de Deus. Não tem. Da mesma forma como o homem não tem ministério chamado quebrando o ministério da família, um projeto de Deus, não tem. Aqui a mulher tem irmãos, todo o poder, a licitude para discordar do esposo. Não, Ananias, você quer vender, você quer fazer isso, você faça. Eu não vou fazer. Mulher sábia, mas o que a palavra fala? Lá no 2 fala assim, mas em acordo com sua mulher, ou seja, ele não enganou a mulher, ela aceitou aquele acordo. Ela achou interessante a proposta de enganar também. Ele não teve chance, irmãos, mas ela teve. 3 horas depois. E nós vamos ver que Pedro não acusa ela. Pedro faz uma pergunta. O que ela poderia ter feito? Não, Pedro, realmente. Não foi esse valor que nós vendemos. Nós vendemos outro valor. E eu quero aqui diante de Deus pedir perdão a toda a igreja e a Deus. Você acha que ela tinha morrido? Hã? Por que Jesus deu todo o tempo para Judas, irmãos? Quando Jesus senta lá para a ceia, Jesus fala: entre nós está aquele que há de me trair. Jesus não expõe nem nome. Até o último minuto, Jesus deu chance para Judas. Lá em Mateus, quando eles perguntam assim: nós que deixamos pai, mãe, casas, carros, famílias, o que nós vamos ter? Jesus diz assim: vocês vão sentar nos 12 tronos do meu lado e julgar o povo. Os 12, todos vocês, a promessa era para Judas. Judas teve chance de se arrepender. Safira teve chance de se arrepender, irmãos. 3 horas depois, olha o que Pedro fala, Quase 3 horas depois, no 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrerá. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou. Olha lá, Pedro não acusou, Pedro perguntou: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra, o mesmo valor que Ananias tinha falado? O que ela tinha que ter feito se ela fosse uma mulher, por mais que erra, mas tivesse a sensibilidade do Espírito Santo?
Por que ela não sabia? Porque se ela soubesse, ela ia falar: se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Então ela não ia deixar de mentir por uma essência. Ela ia deixar de mentir por uma sentença. Por isso que a palavra fala que ela não sabia. Foi por esse valor? Se realmente ela tivesse desejo de agradar a Deus, ela ia falar assim: não, ó, ele não me obrigou, nós fizemos de comum acordo, como a palavra fala, mas na verdade isso está me incomodando, eu estou arrependido, me perdoa. Ela não ia morrer e isso ia gerar temor das ambas as partes, tanto ele que morreu, como a atitude da sua esposa. Às vezes nós encontramos em algumas circunstâncias, irmãos, que é para de alguma maneira o nome do Senhor ser glorificado, até em um arrependimento de algo que nós fazemos. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e tão falho? Por quê? Porque ele não se escondia, ele se arrependia. E ele clamava para que o Senhor não tirasse a sua presença. Nós nunca vimos Davi questionando Deus sobre a sentença de um erro. Nós só vemos Davi questionando a Deus e não tirar, não se apartar de dentro da sua casa a sua presença. Quando nós só procuramos Deus para ficar sem uma sentença, nós somos interesseiros. Nós precisamos aceitar a sentença, mas clamar para que a presença de Deus não saia de perto de nós. Quando aquele povo no deserto murmurava contra Deus, e Deus disse assim: ó, eu vou deixar vocês. O que Moisés fez? Não. Então nós vamos morrer aqui. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Estava preocupado com sentença. O arrependimento, irmãos, a mudança, faz parte da essência de um novo ser. Isso agrada o coração de Deus. Por isso que ele fragmenta pecado de iniquidade. Pecado é um erro, onde você se constrange e se esforça para não fazer mais. Iniquidade é quando você sabe que aquilo é um erro e permanece no erro. Quando ele diz que vão chegar diante dele e falar: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, milagres, curamos aleijados, cegos enxergaram, expulsamos demônio. O que ele vai falar? Aparta de mim, que eu não te conheço, você que viveu na iniquidade. Não é no pecado, é na iniquidade. A iniquidade é quando você sabe que está errado e aceita e vive daquele jeito. Ela poderia ter se arrependido, irmãos. Ela poderia ter se arrependido, e ela teve tempo. O mesmo tempo que ela teve, eu tenho e você tem todos os dias. Tempo. As mesmas experiências que ela teve, eu e você tem todos os dias. Com a nossa família, com os nossos filhos. Irmãos, o ser humano é tão egoísta. O ser humano é tão depravado, o ser humano ele é tão individualista, o ser humano é tão descompromissado, o ser humano ele é tão desconectado com Deus, que ele peca perante a Deus e ele não teme nem os seus filhos, qual está no seu governo. Não teme. Ele não teme, irmãos. Se o ser humano tivesse um pouco de bom senso a ponto de se aproximar com Deus, nem que fosse com prantos e lágrimas, com arrependimento, ele ia temer pelos filhos. Quando Deus acabou com a arca no dilúvio, no tempo da arca, crianças morreram por consequências do pai. Você acha que Deus prefere levar seu filho para a glória com ele, santo, ou deixar perto de você, vendo os seus exemplos? Ele prefere levar para a glória, irmão, puro, do que deixar perto de você, vendo os seus exemplos, a sua iniquidade, o seu descompromisso. Gerando crianças, filhos com um coração que não teme a Deus, corações impuros. E sabe por que ele faz isso? Porque a vida é dele, pertence a ele. Não importa se foi gerado por você. Quando é gerado dentro do seu ventre, você é uma ferramenta para ser gerado algo que é de Deus. A vida pertence a Deus. Por isso que nós não aceitamos o aborto.
Não é porque está no nosso corpo nós temos autoridade sobre aquela vida. Não, a autoridade sobre aquela vida, sobre viver e morrer, é de Deus. Nós somos ferramentas para gerar. Então tudo é dele, irmãos. Tudo é dele. E nós precisamos nos preocupar. Se ele deu o filho dele para nos aliançar com Deus, o meu filho e o seu não é nada para ele tirarmos de nós. Não é nada. Quase 3 horas depois, a mesma chance que ela teve nós temos todos os dias, de não mentir e envergonhar o Espírito Santo. O problema do ser humano é que ele só acorda no dia da sentença. O problema do Espírito Santo, o problema do ser humano é que ele só cai na real quando ele é sentenciado. Sendo que ele tem os avisos todos os dias. Por mais de 100 anos Noé construiu aquela arca. Teve pessoas lá que só quis Deus quando a porta fechou. Só quis Deus, só quis um compromisso com Deus, só quis uma vida santa quando a porta fechou, só que daí não adiantava mais. Precisamos usar como exemplo. Esse exemplo aqui foi para santificar a igreja, para fazer as pessoas ter temor, viver uma vida reta e para ser benéfico para a igreja e para todos. A disciplina, a obediência não é maléfico, é benéfico para nós e para os nossos. É benéfico para a igreja. É benéfico para nós próprios. A palavra fala que Deus, Ele corrige porque Ele ama. E quem ama, corrige. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, ou seja, tornou-lhe a palavra: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Você lembra quando Satanás tentou Jesus lá? O que ele disse? Não tentará o Senhor teu Deus. Nem Jesus, irmãos. Não tentará o Senhor teu Deus. Satanás falou: pula daí, é da hora. A palavra diz que dará ordem aos seus anjos que te tome pelas mãos e não tropece em pedras. Pô, Jesus falou: se eu não tenho necessidade de pular, para que eu vou pular para tentar Deus? Nós não precisamos desafiar o Espírito Santo para conhecer o poder dele. Nós não precisamos tentar Deus. Eu vou fazer para ver o que acontece, ou eu vou fazendo e não vai acontecer nada. Não, nós não podemos. Quando nós mentimos, nós estamos tentando a Deus a todo tempo. Quando nós negligenciamos uma verdade que nós sabemos que é verdade, nós estamos tentando a Deus a todo tempo. E Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Teve um acordo entre os dois. Eis aí a porta, os pés do que sepulta o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, morta. E expirou. Entrando os moços, acharam-na a morta e levando a sepultaram junto do marido. Aqui também tem algo interessante, irmãos. O nosso fim, não escutei de ninguém, é a direção do Espírito Santo. O nosso fim sempre vai ser perto daquilo que nós mais valorizamos. Ela valorizou tanto o esposo dela, que ela foi enterrada do lado do esposo. Você pode ter certeza que se você não valorizar Jesus, a sua vida eterna não vai ser do lado de Jesus. Tem pessoas que gostam tanto do mundo, irmãos, que o fim delas vai ser no inferno, porque no inferno vai ter todas essas coisas que tem no mundo, mais potencializado ainda.
Olha aqui, ó. No mesmo instante caiu elas aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam ela morta e levaram e a sepultaram juntos do marido. Ou seja, você obedeceu o seu marido a ponto de você viver a eternidade com ele. Se você desagrada o seu marido e agrada a Deus, seu marido estava sepultado e você ia viver a eternidade com aquilo que mais você achou valioso. Hã? Nós gostamos tanto, irmãos. Nós gostamos tanto que nós vamos viver juntos o resto da vida. Aí é nós que precisamos escolher. Se ela tivesse sido uma mulher sábia, desagradado o marido, respaldado pela vontade de Deus, ela teria vivido eternamente com Cristo e não com o seu marido sentenciado. Que prazer nós vamos ter morar com a nossa família no inferno? Vai ter prazer algum, irmãos? Morar com a nossa família no inferno, que desejo e que prazer você vai ter de amabilidade com seus próximos, em um lugar onde vai ter planto e ranger de dentes, onde vai ter aflição por resto dos tempos. Você acha que num lugar desse você vai encontrar um espírito ou um ambiente para se relacionar com alguém que você ama? Não morre, não acaba. Não, irmãos. Você só vai poder se relacionar com quem que você ama e protege e quer levar para o mesmo lugar se for na eternidade com Cristo. Lá você vai poder viver. Quando ele desobedeceu. Quando eles foram batalhar contra Jericó, Deus deu uma ordem: não pegue nada. Que Acã e sua família fez? Pegaram despojos que não era para pegar e levaram para o meio do arraial da congregação de Israel. Né? O que acontece? Presta atenção. Porque essa questão da disciplina é interessante. Porque além de ter uma sentença pessoal, ela também prejudica o coletivo. Sabe por quê? Porque Deus não só sentenciou, não só sofreu eles, mas a próxima batalha do povo de Israel contra Ai, morreu 36 homens. Deus não ajudou mais eles. Você está entendendo, irmãos? A desobediência de um membro, de uma parte do corpo, enfraquece o resto. Imagina você com um câncer em uma parte do seu corpo. Você já viu alguém com a trombose deixar, falar, não, deixa aqui, isso aqui não vai me contaminar não. O que faz? O que o médico faz? É melhor cortar do que estragar o resto, não corta? É assim, irmãos. Tem sentença coletiva, tem prejuízo coletivo. E morreu ele e os filhos por desobediência. Lembra o que nós pregamos domingo? Sobre os espias que contaminaram toda a congregação, dizendo que era difícil tomar a terra. O que aconteceu? Foram sentenciados a morrer no deserto. É muito sério, irmãos, e Deus não muda. Deus é o mesmo poderoso e justo de todos os tempos. O mesmo poderoso e justo de todos os tempos. Aqui tem algo interessante. E sobreveio grande temor ao 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Irmãos, é a primeira vez que na narrativa do médico Lucas, de Atos, aparece o nome igreja. Aqui a igreja já tinha pegado forma. Aqui a igreja já tinha pegado forma. Por isso que agiram dessa forma. Para não contaminar a igreja. É a primeira vez em Atos, no Novo Testamento, que aparece
a palavra igreja. Presta atenção. E sobreveio grande temor a toda a igreja. E todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos, não só a igreja, como os de fora, que ouviram, temeram ao Senhor. Está vendo, irmãos? Se for para gerar temor em alguém, se for para Deus preservar a sua noiva, as pessoas, Ele vai sentenciar. Ou ele vai fazer igual lá em Coríntios, que Paulo entregou a Satanás, ou ele vai sentenciar pessoalmente. Ou ele vai tirar do meio, ou ele vai sentenciar para que gere temor na igreja e nos de fora. Deus zela pela doutrina, pelo Espírito Santo e pela autoridade. Isso é benéfico para a igreja, irmãos, é benéfico. A palavra diz que se seu olho faz você pecar e vai te tirar do céu, é melhor você entrar no céu sem um olho. Deus não tem problema com o corpo físico. Deus, Ele tem um compromisso com a sua noiva, com a pureza da noiva. Não importa se é 2, 3, 4 ou 5. Não importa se Ele tem que sentenciar a família, você, eu. Não importa, Ele quer preservar a pureza da noiva. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Para nós encerrarmos, lá no versículo 14, Zé. 5,14. Isso. Abre do 12. Começa do 12. Olha lá, ó. Muitos sinais e prodígio era feito por entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Próximo. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Próximo. E preste atenção o efeito da disciplina. Quando nós seguimos o que Deus quer, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Aqui antes Lucas fala sobre multidão, sobre 3.000 homens. Aqui já aparece por primeira vez as mulheres nesse censo, nessa contagem da igreja. Crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. O temor, a disciplina, a doutrina faz com que o povo cresça no Senhor, com que a palavra de Deus cresça, irmãos. Isso é notório. Irmãos, o interessante é que nós vemos aqui, ó. Hoje se fala tanto de avivamento, né? Hoje se fala tanto de avivamento. Mas é assim, ó. Aqui eles viviam o verdadeiro avivamento, ó. Muitos sinais e prodígio era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deixa eu te falar, não tem avivamento sem santidade, sem pureza. E deixa eu te falar, se pedir avivamento, vai ter a cobrança. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Vocês estão vendo milagres, prodígios, vai ser cobrado para ser zelado. Está entendendo, irmãos? Quer viver avivamento? Quer viver avivamento? Quer viver prodígios? Quer ver conversão em massa? Quer ver o Espírito Santo? Quer ver fogo? Vai ver, só que vai ter cobrança na mesma medida. Não tem avivamento sem cobrança na mesma medida. Deus zela, irmãos. Deus zela pela obediência, a ponto de levarmos os enfermos até pelas ruas, e os colocavam sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se protestasse em algum deles. Irmãos, a sombra de Pedro curava. Tinha tudo para ser soberbo, para ganhar dinheiro, para ir. A sombra dele, irmão. O povo falava assim, ó, se nós passarmos perto da sombra dele, nós somos curados. Mas ele era obediente à palavra. Ele nunca engrandeceu a ele sempre engrandeceu a Deus. A palavra fala que quando o Espírito Santo se manifestou, eles estavam falando da grandeza de Deus. Fluía também muita gente das cidades vizinhas, Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Até aqui, irmãos. Como Deus é maravilhoso de nos revelar a palavra dele, irmãos. Todo dia é dia de nós nos consertarmos com o Senhor, de nós debruçarmos na palavra, ver o que tem valor, sermos temente a Deus a ponto de aceitar a sua correção, estarmos cientes da correção, porque Ele é justo, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus poderoso e soberano que
preza e zela pela sua noiva, irmãos. Ele não fez conta quando ele destruiu a humanidade inteira para poupar Noé e sua família. Ele não fez conta quando ele destruiu Sodoma e Gomorra para poupar a família de Ló. Ele não faz conta. Não faz conta de quantidade de pessoas. Ele quer verdade e zelo, irmãos. E para nós, irmãos, nós estávamos falando no começo ali, eu e o César. Olha o que está acontecendo lá na Turquia, irmãos. Aquilo lá não é só um fenômeno climático. Não é só por causa da geografia do lugar. Aquilo é cumprimento da palavra. A palavra diz que nos últimos dias haverá fome, epidemia, pandemia, temor de terra em vários lugares. Eu estava vendo alguns posts e o Espírito Santo estava falando comigo. Eu vi muitas pessoas dando ênfase ao milagre daquela menina. Daquela menininha que ficou todo aquele tempo. Muitas pessoas deram ênfase. Benéfico, aceitável, sim. Mas isso, irmãos, tira o foco do sinal, da tragédia. As pessoas se atentam tanto ao milagre que elas passam despercebido que o sinal está acontecendo. Vocês já pararam para pensar? Quando nós vamos para a pandemia, nós olhamos para quem foi entubado e saiu. Só que nós não olhamos para o resto que morreu, que poderia ser eu e você. Nós olhamos e vemos que milagre, uma menininha, ela se salvou, mas e o resto que morreu e não teve chance de se arrepender? Jesus disse assim: meu Deus, vocês olham para o tempo e falam assim, hoje vai chover, amanhã vai chover. Como que vocês não conseguem discernir os sinais da minha volta? O que mais vai ter que acontecer, irmãos, para nós acordarmos? Jesus está à porta. Jesus voltou para quantas mil pessoas que morreu lá? 7 mil mais ou menos? 20 mil. Jesus voltou para 20 mil pessoas. Porque a volta de Jesus não é só coletiva, é individual. Jesus voltou para 20 mil pessoas. Nós precisamos usar isso, irmãos. Quantas coisas já aconteceram no Brasil? A tragédia lá de Brumadinho, ônibus, não sei o que, alagamento, aquelas usinas, aquelas siderúrgicas lá estourando, a pandemia, tanta coisa que aconteceu. O que isso mudou o nosso pensar? Não, o que isso mudou o nosso pensar, o nosso agir, irmãos? Será que nós levamos mais a sério a volta de Cristo? Ou nós estamos vivendo apostasia? Que as pessoas desacreditam da iminente volta de Cristo. Iminente porque está para acontecer a qualquer momento. É momento de reflexão, irmãos. É momento de reflexão, principalmente nós cristãos. O Senhor tem compromisso conosco. O Senhor exige de nós. O Senhor requer de nós, cristãos. É momento de reflexão. Se coloque de pé, por gentileza. Usando esse exemplo de Ananias e Safiras, eu prefiro ter temor a Deus sem provar. Eu prefiro manter tendo temor ao Senhor na obediência sem acontecer comigo, com a minha família, ou eu precisar ver alguma coisa que pode acontecer comigo. Para que os exemplos servem? Para a gente fazer diferente. Os exemplos servem para isso. Se nós nunca tivermos um comparativo, como que nós vamos saber a diferença? Por que acontece? Para nós fazermos diferente. Então eu prefiro usar o exemplo deles há 2000 anos atrás e saber que o mesmo Espírito é poderoso para fazer e não cometer o mesmo erro. E não ver pessoas perto de mim cometer para que sofram, para que eu mude. Eu prefiro ficar com o temor, irmãos. Eu prefiro ficar com obediência e não atentar o Espírito Santo em nada. Em nada. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por nos libertar, Senhor, de nós mesmos. Obrigado por nos libertar das nossas ideologias, das nossas filosofias.
aquelas coisas que o homem mesmo adora. Ô Senhor, nos liberte de nós mesmos. Nós somos um ídolo qual nós mesmos nos adoramos. Nós fazemos de nós, dos nossos pensamentos, um ídolo e adoramos a nós mesmos. Nos liberte, Senhor. Nos dê força. Obrigado porque a tua palavra é mais cortante do que faca de dois gumes. Ela não volta vazia, ela transforma. Que possamos endireitar as nossas veredas, que possamos ser homens segundo o coração de Deus, através do arrependimento, através do compromisso, Senhor, de reconhecer. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso, Pai. Isso é tesouro nas nossas vidas. Proteja cada um aqui, a sua família, os seus propósitos, Pai. Mexe com a mente e o coração de todos aqui. Que possamos testemunhar milagre da tua parte. Que possamos contemplar o temor da tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Nos dê um resto de semana abençoado. Faça segundo a tua vontade naquela cidade, Pai, com aqueles mortos, os sobreviventes, familiares. Que as pessoas enxerguem, Pai. Que as pessoas possam usar isso, que está longe, para mudarem. Não a hora que estiver perto. Ô Senhor, a tua palavra fala que muitos julgam tardio a sua volta. E o Senhor disse, não, eu não estou demorando. Eu estou tendo misericórdia para que todos se arrependam e ninguém se perca. Para mim um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor é benigno. O Senhor está dando tempo para que nós nos arrependemos, como o Senhor deu para Safira. Como o Senhor deu para Judas. Oh Pai, obrigado, Senhor. Porque a tua palavra nos sustenta. É alimento para nós, Pai. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Estamos encerrados, irmãos. Deus abençoe sua vida.